Bom dia, Shalom. Estamos iniciando o programa Emanuel, Deus Conosco, e hoje Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Quero convidar você a permanecer conosco até 10 horas da manhã, e você vai ouvir um tema de mensagem abençoado para você. Eu sou a missionária Lília, aqui me acompanha hoje a minha filha Amanda Yumi, que está aqui na técnica, e o tema do programa hoje é o Senhor Deus irá à sua frente. Olha que tema abençoado. O Senhor Deus irá à sua frente. Nós vamos meditar hoje lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 31. E eu quero convidar você a ficar conosco, se juntar a nós para meditarmos na santa e bendita palavra do Senhor. E nesta manhã eu convido você também a fazer uma oração de fé. Vamos orar? Vamos abrir o nosso coração e falar com Deus? Pai santo e eterno, louvamos, exaltamos, bendizemos, enaltecemos o teu nome, Senhor. Te agradecemos porque mais uma manhã de sábado estamos na tua presença. Obrigada, Pai, porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor, Pai, deseja falar aos corações, aos nossos corações, por intermédio da tua palavra. Que neste momento eu seja um canal, Pai, de bênção na vida dos teus filhos. Que esta oração seja usada como uma ferramenta de fé, como um instrumento também, para alcançar os corações. Que neste momento, Pai, a tua graça seja despejada sobre a vida dos teus filhos e filhas, sobre os seus lares, aonde quer que eles estejam hoje, Pai, que o Senhor os alcance. Visita-nos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Apresento o programa Emanuel do início ao término e peço que o Senhor esteja no comando. Assim, Pai, oramos em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Para você que está chegando, tema do programa, o Senhor Deus irá à sua frente. Um tema abençoado. A promessa de Deus era suficiente para remover todos os temores dos israelitas. E o Eterno jamais iria falhar, decepcionar, abandonar o seu povo. E Moisés, Moshe, ele transmitiu a mensagem divina de encorajamento, deixando que o seu sucessor, Josué e Yehoshua, ele continuasse o seu ministério. Havia uma grande tarefa à frente e Josué estava incumbido dessa tarefa. E Israel também não tinha que enfrentar adversários, porque o próprio Deus iria enfrentar esses adversários. Os adversários eram muito maiores, mais numerosos, e através dessa mensagem que o Eterno falou através de Moisés, de Moshe ali, eles não iriam ficar desencorajados. E nós também, irmãos, nós precisamos confiar nessa presença fortalecedora de Deus, para que nós sejamos bem-sucedidos e bem-aventurados em tudo que fizermos. Porque quando nós sabemos que Deus ele está conosco, as coisas mudam. Nós não nos sentimos mais sozinhos, né? Olha só o que diz em Deuteronômio, Devarim, capítulo 31, versículo 8. O próprio Yahvé irá à tua frente, ele estará contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. Que lindo! Não tenhas medo, nem te apavores. Essa é uma palavra hoje de vitória para nós. Se você está esperando uma resposta de Deus, ele vai responder você por intermédio da sua palavra. E neste capítulo aqui, 31 de Deuteronômio, Josué ele aparece aqui como sucessor de Moisés. E nós já vamos ver a respeito. Amém? Então fique conosco das 9 até 10 horas da manhã e medite conosco no capítulo de Deuteronômio, de Devarim 31. Lembrando, irmãos, que hoje nós temos um sorteio no final do programa, 2 livros. Quem desejar participar, que estiver presente aí nas plataformas digitais, pode ligar aqui na rádio também, 3264-2018, ou pode também mandar uma mensagem no WhatsApp da rádio, falar, eu quero participar, missionária. Qual livro que é? A Bíblia e os Negócios, de Rodrigo Sampaio. Como você ser bem-sucedido, né? Através da sua profissão, através daquilo que o Senhor colocar em suas mãos para você administrar. E aqui o livro também do Lindolfo Weingartner, Pai Nosso.
2 livros abençoados. Então, eu tenho certeza que quem ganhar vai gostar muito de fazer a leitura. No finalzinho do programa, a gente faz o sorteio. Então, voltando aqui no livro de Deuteronômio, nós vemos que, através de Moisés ali, que Moisés ele estava passando o bastão, né? Estava passando a sucessão para Josué. E ele dá algumas advertências também ali para o povo, para que o povo ouvisse a palavra. Depois ele pede também para que o povo, né, ouvisse atentamente o que ele tinha para dizer. E ali colocasse ali do lado da arca também, escrevesse um hino. Olha só, tantas coisas que nós vamos permear do capítulo 31 ao 32, mas nós vamos ficar somente até o versículo 8, que é o tema do programa. O Senhor Deus irá à sua frente, porque não temos como nos alongar, tá bom? E ali ele diz para o povo, olha, o dia que vocês caírem, o dia que vocês estiverem longe, vocês vão se lembrar deste hino. Depois, esse hino ele é escrito lá no capítulo 32, no capítulo seguinte. Então, essa sessão começa no capítulo 31, do versículo 1, e vai até o capítulo 34, versículo 12. São as últimas palavras de Moisés e a nomeação de Josué. Ali, Josué ele é nomeado para que ele leve ali, né, o povo até a terra prometida. Então, são os últimos conselhos de Moisés aos sacerdotes, aos levitas e a Josué. Vamos fazer, então, a exposição da palavra? Vamos ler do capítulo 31 de Deuteronômio, de Devarim, do versículo 1 ao 8. Se você tiver uma Bíblia aí, você vai conseguir também nos acompanhar onde você estiver. Nós vamos ver aqui que essa transição de Moisés para Josué é para que fosse garantida, né, a continuação ali do pacto. Então, Moisés ele havia chegado ao final da sua missão e ele estava passando ali a sua sucessão para Josué. Então, vamos ler a missão de Josué. Versículo 1. Moisés falou estas palavras a todo Israel e acrescentou: tenho hoje 120 anos, não posso mais ser chefe. E Yahvé me disse: não atravessarás este Jordão. Quem vai atravessar a tua frente é o próprio Yahvé teu Deus. Ele mesmo exterminará estas nações da tua frente e as conquistará. E Josué atravessará a tua frente conforme Yahvé te falou. Yahvé as tratará do mesmo modo que tratou Seom e Og, os reis amorreus, e a terra deles, que ele reduziu à ruína. E Yahvé as entregará a vós, e as tratareis conforme os mandamentos que vos ordenei. Sede fortes e corajosos, não tenhais medo e nem fiqueis aterrorizados diante delas. Porque Yahvé, teu Deus, é quem vai contigo. Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Moisés chamou então Josué e, em presença de todo Israel, disse-lhe: sê forte e corajoso, pois entrarás com este povo na terra que Yahvé jurara dar a seus pais, e tu os farás herdá-la. O próprio Yahvé irá à tua frente, e ele estará contigo. Nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. Mensagem do Eterno para nós nesta manhã. Que essa mensagem seja aplicada em nosso coração e venha florescer. Que o Eterno venha falar com você aquilo que você necessita ouvir. Então fique ligadinho, palavra por palavra, do que nós vamos hoje meditar no capítulo 31 de Deuteronômio, de Devarim. Interessante, irmãos, que no versículo 1 nós já vemos Moisés aqui, Moshe, dando prosseguimento ao seu terceiro discurso. E ele está fazendo uma conclusão ali do versículo 1 até o 8. É como se fosse as suas palavras de despedida. E Moisés falou essas palavras a todo Israel.
aqui, está dizendo aqui na palavra do Senhor, que ele falou essas palavras a todo Israel. E ele acrescentou: tenho hoje 120 anos, não posso mais ser chefe. E Yahvé me disse: não atravessará esse Jordão. No Egito, pensava-se que um homem sábio vivia até os 110 anos. Moisés já tinha ultrapassado. Moisés estava com 120 anos, mas o seu corpo já estava debilitado. E o próprio Deus falou para ele, o próprio Yahvé falou para ele assim, ó, não atravessará esse Jordão. Então ele sabia que ele não iria chegar até a terra prometida. Ele avistou de longe, ele chegou na fronteira ali, mas ele não entrou na terra prometida. Conforme aprendemos e estudamos na palavra, somente Josué e Calebe conseguiram entrar, né? De toda aquela geração. No trecho de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, também fornece para nós a idade de Moisés, por ocasião da sua morte. E Moisés, ele viveu 3 vezes 40 anos. 120 anos são 3 gerações de 40 anos, 3 fases bem distintas que Moisés teve. A primeira fase, ele foi criado como nobre, foi educado na corte, ali no Egito, até 40 anos. Após ele ser retirado das águas ali, ele ficou ali no Egito até 40 anos. A segunda fase é quando ele foge do Egito e ele vive lá no deserto, passando de príncipe a pastor, dos 40 a 80 anos. Lembra que ele corta a orelha, né, do egípcio, ele foge? E lá no deserto ele encontra sua esposa, né, Zípora, seu sogro, Jetro. E a terceira fase é a fase de libertação, de libertador. Em Canaã, ele vive dos 80 aos 120 anos. Olha só que interessante. 3 fases de 40 anos, né? E Moisés assume então a sua vocação e lidera o povo de Israel com obediência divina. Ele foi obediente. Eu já ministrei outras mensagens também, tem ali no YouTube, programa Emanuel, Deus Conosco. Tem até uma passagem de Deuteronômio, acho que foi, se eu não me engano, Deuteronômio 7, que nós meditamos, que fala, ó Eterno, fortalece a minha fé. Uma mensagem muito bonita também. Se você tiver tempo para acessar o YouTube, procure o nosso canal. E então, Moshe, ele não pôde entrar em Canaã. Lá no livro de Números, do Amibar, capítulo 20, do versículo 1 a 13, em Números também, no capítulo 20, versículo 12, nos mostra que ele foi barrado, que o próprio Eterno não permitiu. Nesse capítulo 20 de Números, um capítulo muito importante, fala assim que o povo, ele reclamou da falta de água. E Deus instruiu Moisés a falar com uma rocha para que dela saísse água. E Moisés ali, naquele momento, porque o povo estava murmurando, Moisés ficou irado e ele acabou batendo ali com força 2 vezes sobre aquela rocha. Ele bateu, né, ali o seu cajado. E ali ele demonstrou a falta de confiança e santidade diante dos israelitas. E Moisés, ele estava ali impaciente, então ele agiu com impaciência, com violência, golpeando a rocha. E sendo que ele mesmo depois assumiu esse milagre. Deuteronômio 3, do versículo 23 a 28, diz assim: implorei então a Yahvé, meu Senhor, começaste a mostrar a teu servo tua grandeza e a força da tua mão. Qual é o Deus no céu e na terra que possa realizar obras e feitos poderosos como os teus? Deixa-me passar. Ele queria passar o Jordão, né? Deixa-me ver a boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Por vossa causa, porém, Yahvé irritou-se contra mim e não me atendeu. Yahvé disse-me apenas: basta. Não me fales mais nada a este respeito. Sobe ao topo do Fasga, levanta os teus olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, e contempla com os teus olhos, pois não vais atravessar este Jordão.
Aqui nós vemos esta menção também, que Moshe não iria atravessar o Jordão. Passa as tuas ordens a Josué, a Yehoshua, encoraja-o e fortifica-o, pois é ele quem vai atravessar a frente deste povo, fazendo-o tomar posse da terra que está contemplando. Então ali Moshe, ele chegou somente até a fronteira, mas ele precisava entregar essa sucessão dele para Josué. E ele fala lá no versículo 3, vamos ler novamente. Quem vai atravessar a tua frente é o próprio Yahvé teu Deus. Ele mesmo exterminará essas nações à tua frente e as conquistará. E Josué atravessará a tua frente conforme Yahvé falou. Então aqui o Senhor, ele tinha prometido que ele iria à frente do povo, que seguiria diante do povo até a terra prometida. Até a terra, essa terra que o Senhor tinha preparado para os filhos dele. E ele iria preparar o caminho. Então Josué, sendo nomeado como sucessor de Moisés, ali Josué, né, e Yehoshua, ele não seria um grande profeta, como foi Moisés, Moshe, que conheceu o Eterno face a face. Mas ele seria um excelente instrumento nesta missão de introduzir o povo ali na terra prometida. Ele seria também um general excelente, um líder excelente. Eu gosto muito de meditar, talvez os irmãos já notaram, né, no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E eu gosto muito de estudar sobre Moisés, sobre Moshe. Ele espelha Hashem, né, o seu caráter honrado, honesto, humilde, obediente à voz de Deus em levar o povo. Então, essa missão de Josué era diferente da missão de Moisés, de Moshe. Eram 2 missões diferentes, mas era uma missão necessária, que iria confirmar e ampliar a missão de Moisés. Ele iria dar continuidade. Olha só o que este autor, este comentarista fala, Jack Deere. Ele diz assim: o programa de Deus, abre aspas, para a nação de Israel não dependia de nenhum líder humano, dependia somente do poder de Deus para que fossem cumpridas as promessas do pacto. Então, somente o poder de Deus iria fazer cumprir as promessas do pacto. Era por isso que Yahvé ia à frente do seu povo. Meditando também ontem, lendo, fazendo a leitura lá de Ora Haim, eu vi que todas as proezas por ele ter realizado, né, as guerras, proezas na guerra, Moisés, ele disse ao povo que todas as conquistas heróicas dos israelitas não tinham dependido dele, mas de Deus. Todas as nossas conquistas, irmãos, nós não dependemos do ser humano, nós dependemos de quem? Do Eterno. As suas conquistas você vai depender de quem? Do Eterno. Ele é o guerreiro verdadeiro, como diz Ora Haim. Ele é o que vai à nossa frente. E Moshe, ele foi enfático ao dizer, ele destruirá as nações diante de ti. Ele destruirá essas nações. É o próprio Deus quem vai atravessar e que vai determinar o êxito dessa guerra. Era o próprio Deus que iria à frente, então, e não o seu enviado. Josué, né, e Yehoshua. Era o próprio Deus. E ali, irmãos, 7 povos diferentes, numerosos, eles tinham que ser destruídos. Esta era a ordem do Eterno. Lá no livro de Êxodo, Shemote, capítulo 33, versículo 2, diz assim: e enviarei um anjo adiante de ti e lançarei fora. Olha só quem eram essas nações: os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Também no livro de Deuteronômio, de Devarim, capítulo 7, versículo 1, também fala menção sobre estes povos. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais para possuir e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus e os heveus e os jebuseus.
7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Mas mesmo essas nações sendo mais numerosas, mais poderosas, o que contava ali era o poder de Yahvé, o poder do próprio Deus. Este povo era mais numeroso, era mais poderoso, mas sabe o que faltava para eles? Faltava para eles ajuda divina. Agora não, o povo de Israel tinha ajuda divina. O povo de Israel tinha o próprio Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Vamos ler o versículo 4. E Yahvé as tratará do mesmo modo que tratou Seom e Og, os 6 amorreus, e a terra deles, que ele reduziu à ruína. Então essa derrota desses 2 reis, ela foi registrada lá no livro de Números também, no capítulo 21. O Senhor, o Eterno, estava dizendo assim, olha, aquelas vitórias que vocês tiveram no passado contra os 6 amorreus, como ali está relatado o nome deles, Seom e Og, vocês vão ter vitórias muito maiores. Vitórias ainda maiores virão após essa. Sabe por quê, irmãos? Que vitórias muito maiores vão chegar na sua vida. Lembra das vitórias anteriores que você teve? Pois saiba você que neste ano ainda de 2026, você vai ter vitórias maiores do que do ano de 2025. Você vai ter vitórias maiores do que do ano de 2024. Por quê? Porque o próprio Deus falou. Qual é a vitória que você tem pedido a Yahvé? Efésios capítulo 3, versículo 20, fala que Deus faz infinitamente mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Então ele fará infinitamente mais. São vitórias maiores. Qual é a vitória que você está pedindo ao Eterno? Então virá uma vitória maior. Versículo 5, capítulo 31 de Deuteronômio, Devarim. E Yahvé as entregará a vós e a tratareis conforme os mandamentos que vos ordenei. Então era preciso o quê? Obediência aos mandamentos. Israel teria que efetuar uma longa campanha militar, uma longa campanha para derrotar aqueles povos que eram mais numerosos, mais poderosos que eles, aquelas 7 nações, mas aquele povo precisava ser exterminado. Eles não poderiam ficar nenhum só lá na terra. Mas essa tarefa ela só foi terminar nos dias de Davi e nos dias do rei Salomão. Então todos aqueles povos ali dentro das fronteiras da terra prometida, eles não deveriam ser poupados. Era uma ordem do próprio Deus. Por isso que fala que era uma guerra santa. Porque era a ordem do próprio Deus. Por isso que a guerra era santa. E nessa guerra, as maneiras de agir eram faladas por quem? Pelo próprio Deus. Era Deus, o próprio Eterno, que iria falar assim, olha, vocês vão fazer isso e isso e isso. Ele era o general do exército de Israel. Nós temos um general que vai à nossa frente também. Você pode contar com um general que vai à sua frente. E essa guerra ela era considerada santa por essa causa. Amém? Então a vitória, ela exige, irmão, seguir estritamente as ordens recebidas. Daí a vitória vem. Você tem que seguir estritamente. Ontem, ao compartilhar essa mensagem com a minha filha, com a Amanda, e eu estava falando assim, olha Amanda, se no ano de 2016 eu não tivesse ouvido estritamente a voz do Eterno, quando o Eterno falou comigo, vai lá na rádio Atalaia, e você vai começar um programa. Você vai falar ali através da rádio. Você vai levar a minha mensagem. E todos já conhecem a minha história. E eu falei, eu vou. Foi uma quarta-feira, irmãos. Eu encerrei, eu trabalhava das 8 ao meio-dia naquela ONG de animais. Eu trabalhava na área administrativa, só era eu lá dentro. Eu trabalhava sozinha. E eu saí e fui até a rádio, cheguei lá, falei assim, olha, eu quero um horário para fazer um programa. E eu me lembro que ele falou assim, olha, tem uma vaga. Eu falei, tem vaga no sábado? Ele falou, tem uma vaga no sábado. Eu falei assim, então eu quero essa vaga. Passou o horário para mim, eu falei, qual é o valor?
Ele falou assim, olha, R$ 500. Eu falei, meu Deus, eu ganho R$ 650. Eu trabalhava meio período. Eu falei, tudo bem, eu quero esse horário. Na quinta noite, eu e a Amanda fomos no culto. E eu falei, Amanda, vamos colocar o nome do programa de Emanuel? Ela falou, Emanuel significa o quê? Eu falei, Deus conosco. Ela falou, então vamos colocar Emanuel, Deus conosco. E naquela quinta-feira eu liguei para um colega que tinha pedido um favor ali na ONG para encontrar uma gata da sua tia, né, que tinha desaparecido. Uma gatinha de 22 anos. Não conseguimos achar a gata, mas ele falou, olha, eu mexo com mídia. Eu vou te dar a mídia do programa, né, a imagem para você colocar. Liguei para um outro colega, perguntei quanto que ele cobrava para fazer a vinheta do programa. Essa vinheta que toca, né, na abertura e durante o programa. Ele falou, não vou cobrar nada. E no sábado nós começamos o programa. E eu paguei a minha primeira mensalidade. E a partir dali, houve um mover de Deus em trazer pessoas para ajudar no ministério. Pessoas com bom coração para poder nos ajudar. Em fases diferentes, pessoas pagaram o programa. Sou muito grata a cada uma que se levantou para ajudar, para colocar a mão no bolso, porque quando falam em colocar a mão no bolso é difícil, as pessoas não querem servir e colocar a mão no bolso. E esse ano vamos fazer 10 anos, mas a Vitória exige seguir estritamente as ordens recebidas. Qual é a ordem que Yahvé falou para você fazer? O que ele pediu para você fazer, então somente faça. Não deixe para amanhã, não procrastine e faça hoje. Então, aqui no versículo 6, vamos continuar. Sede fortes e corajosos, não tenhais medo e nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé, teu Deus, é quem vai contigo. Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Olha que promessa maravilhosa. E essa promessa, ela era suficiente para tirar todo o temor dos israelitas, era suficiente para tirar todo o medo do coração deles. E essa promessa também é suficiente para tirar todo o temor do seu coração. Yahvé jamais iria falhar e abandonar Israel, abandonar o seu povo, assim também como ele jamais vai falhar e abandonar você. Jamais. Então foi um grande encorajamento dado por Yahvé naquele momento histórico. Sede fortes e corajosos, não tenhais medo e nem fiqueis aterrorizados diante delas, das nações inimigas. Porque Yahvé, teu Deus, é quem vai contigo. Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Talvez você possa falar assim, mas missionário, eu estou sozinho. Mas você e Deus é maioria absoluta. Você não está só. Talvez você pense que você está só, mas ao seu lado você pode contar com o próprio Deus vivo. Amém? Então a promessa de Deus era suficiente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, olha o que o apóstolo Paulo, que Shaul, ele fala. Ele se utilizou das palavras deste versículo para exortar os discípulos. E olha só o que ele fala ali. Para eles serem heróis espirituais, né, na batalha espiritual. Vigiai, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Vigiai, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes. E isso também o Eterno está falando para você hoje. Vigiai, vigia, permaneça firme, sede fortes, sede corajosos. Lá no livro de Provérbios, diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Então se fortaleça em Deus. Espere somente nele. Ele é quem te livrará. É ele quem vai fazer. Versículo 7. Vamos ler novamente. Moisés clamou então a Josué, e em presença de todo Israel disse-lhe: Sê forte e corajoso, pois tu entrarás com todo este povo na terra que Yahvé jurara dar a seus pais, e tu os farás herdá-la. Então, Moshe ali, ele transmitiu a mensagem de encorajamento a Josué,
ali diante do povo. E Josué ele foi seu sucessor. E o objetivo era o quê? Era que ele entrasse ali na terra prometida, tomasse posse por herança, porque era direito, né, divino, e cabia a quem? Aos filhos de Israel. Então, o resultante dessa promessa foi o quê? Foi lá no início, irmãos, lá no livro de Bereshit, lá em Gênesis, quando Abraão, né, lá no capítulo 15, versículo 18, quando o Eterno faz essa promessa a Abraão, o pacto abrâmico. Naquele dia, Yahvé estabeleceu uma aliança com Abraão nestes termos: a tua posteridade darei a esta terra do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Era uma promessa, era uma herança, então se cumpriu. Tudo aquilo que o Eterno fala para nós se cumpre. Passe o tempo que passar, mas vai se cumprir. Talvez não vamos presenciar, mas vai se cumprir. E foi assim que Josué levou então adiante a missão que for ali encabida, que coube a ele. Irmãos, Moisés, nós vimos que eles tinham missões diferentes, né? A missão de Moisés era uma e de Josué era outra, ao longo da sua vida, da sua trajetória de vida. Mas nós temos que saber que essa liderança foi primordial. E vinha lá de Abrão. Por quê? Não havia diferença entre eles, eles serviam o mesmo Deus. Eles serviam um Deus vivo, eles serviam Yahvé. Então, estava dentro da tradição, eles não precisavam temer, era o mesmo Deus. Se você serve o mesmo Deus que eu sirvo, se você serve Yahvé, se você serve o Eterno, você também vai ser vitorioso, amém? Você vai conseguir chegar onde você precisa chegar. Tem uma palavra de conhecimento muito grande para pessoas que estão ouvindo essa mensagem hoje. O Eterno diz para você que você vai chegar aonde Ele escolheu você para você estar. Você vai chegar a um ponto determinado. Eu não sei se é uma cidade, se é um local, mas é um ponto determinado que você vai chegar. Você vai chegar a um nível espiritual melhor, mais elevado. Você vai chegar a uma posição maior. É uma palavra de conhecimento. Se você crê que é para você, fala, essa palavra de conhecimento é para mim. Orahai, ele diz assim, ó, abre aspas, Moisés não disse, tu trarás este povo, porque seria Deus quem o traria os israelitas, de fato, conforme nós lemos lá no versículo 3. O Eterno teu Deus, ele atravessará diante de ti, ele destruirá. Josué deveria apenas encabeçá-los, fecha aspas. Então quer dizer, irmãos, que o próprio Deus iria à frente. Josué iria somente conduzir o povo, encabeçar o povo no cumprimento desta tomada da terra prometida. Era o próprio Deus que estava ali à frente. E Moisés, ele preparou Josué para essa tarefa gigantesca. Assim como também, irmãos, Jesus, Yeshua, ele preparou os discípulos, os seus apóstolos, para uma grande missão que perdura até os dias de hoje. E de levar o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. E os sinais seguirão aqueles que crerem. Então este versículo aqui, irmãos, ele vai se repetir. Lá no versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8, eles se repetem. Olha só o que diz o versículo 8. O próprio Yahvé irá à tua frente, e ele estará contigo. Nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. É este versículo o tema central do programa. É neste versículo que o Eterno passou a mensagem do programa ao meu coração. Logicamente, lendo comentários, estudando, meditando em vários autores, em oração, consagração. Mas esse versículo repete os elementos vistos nos versículos anteriores, no 6 e no 7.
Então era necessário que Israel enfrentasse os inimigos. Era necessário, mesmo eles sendo mais fortes, mais poderosos, eles não precisariam ficar desencorajados. Agora eu pergunto para você, qual é a luta, a adversidade que você está passando, que você está temendo em seu coração? O Senhor, o próprio Yahvé, o poder de Yahvé é quem vai à sua frente. Nós também precisamos confiar nessa presença divina, fortalecedora. Eu digo mais, irmãos, que o homem e a mulher que estiverem aptos a cumprir essa missão, que o próprio Eterno pediu, que o próprio Eterno delegou, eles vão ter grande sucesso. Existem pessoas hoje pregando o Evangelho, muitas igrejas, sinagogas, muitas pessoas que querem levar a mensagem do Eterno, mas há um ponto diferencial, porque quando o Eterno convoca uma pessoa para uma missão, aquela missão ela é muito importante. E se Ele convocou você para essa missão, você terá êxito nessa missão. Sede fortes e corajosos, não te apavores. Olha só o que diz o Lord Hageworth. Coisa alguma é tão bem sucedida como o sucesso. Vocês acham que Josué teve sucesso em sua missão? Apesar de algumas coisas que aconteceram ali, que interferiram um pouco? Sim, ele teve sucesso. Homens e mulheres de Deus, é possível sim que tenhamos sucesso em nossa missão, deixarmos um legado. Eu volto a falar a respeito do programa Emanuel, Deus Conosco. Eu me lembro que no primeiro ano foi difícil para que eu conseguisse pagar a rádio. Foi muito difícil, porque eu ganhava R$650. Eu pagava 500 da rádio, ficava com R$150 no bolso. O que você faz com R$150? Não dá nem para pagar uma luz, né, nos dias de hoje. E eu me lembro que o Senhor enviou uma pessoa lá de Goiânia, e durante 3 anos ele pagou o programa, um valor integral do programa, para eu poder ministrar. Então Deus, ele usa quem ele quer. Ele toca no coração de quem ele quer. Então nós temos sim sucesso na nossa missão. Quando há idoneidade, quando há honestidade, o Senhor nos leva além. Então, ele diz aqui, ó, para você hoje, é Ele quem vai adiante de ti. E quando refere-se a Deus, né, ele, aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, ele emprega o pronome ele, como nós lemos. Ele vai adiante de ti. Em vez de o Eterno vai adiante de ti. Está ele, né, o pronome ele. Então, Moisés, ele deixa bem claro que o êxito da missão aqui, independente do poderio de Israel, seria do poder de Yahvé, do poder exclusivamente de Deus. Uma palavra de conhecimento para você. Para você vencer, você depende exclusivamente de Deus. Você tem os seus méritos. Você tem, mas você depende exclusivamente de Deus. Você é persistente, mas você depende exclusivamente de Deus. Você é uma pessoa que ora, que busca, que jejua, que consagra, mas você depende exclusivamente de Deus. Você é uma pessoa que quer que a sua missão vá além. E na sua missão você depende exclusivamente de Deus. Ao dizer, é Ele que vai, segundo Orahai, Moisés indica que este fator depende apenas de Deus e de mais ninguém, fecha aspas. Então não depende de mais ninguém, irmãos. Depende de quem? De Deus. De você ouvir estritamente a voz do Eterno. E Ele estará contigo. Olha só. Moisés, ele volta a falar aqui o mesmo pronome. Ele estará contigo. Ele para indicar o nível supremo da presença divina, que seguia à frente do povo israelita, como nos dias de hoje. O nosso próprio Deus vivo vai à nossa frente. Ele permanece ao nosso lado, irmãos. Você não está sozinho. Ele permanece ao seu lado.
Olha só que promessa linda, que promessa forte para as nossas vidas nesta manhã. Confesso que ao receber essa mensagem foi um ânimo para o meu coração. Porque, irmãos, este ano, mês de junho, nós vamos fazer 10 anos no ar. Não são 10 meses, são 10 anos levando a mensagem. E de todas as formas, irmãos, que você pensar, eu já vim ministrar aqui. Porque o servo de Deus, ele também passa por lutas. Atrás dos bastidores, né? Existe algo acontecendo na nossa vida, ou seja, pessoal, familiar, emocional, algo está acontecendo. Mas nós precisamos levar a mensagem. A mensagem tem que chegar aos corações. Então, Yahvé, ele também faz essa promessa para nós hoje. A mesma promessa. Ele vai adiante de nós. Eu, o próprio Yahvé, irei à tua frente. Quer mais do que isso, você saber que o próprio Deus está indo à sua frente? Se você estiver ligado aqui, nesse contexto do versículo 8, é que você vai estar dando pulos de alegria, irmãos. Porque é uma revelação de Deus aqui na palavra, que ele fala, eu, o próprio Yahvé, irei à tua frente. Eu, o próprio Yahvé, irei à tua frente, Amanda. Eu estarei contigo, irmão Valdez. Nunca te deixarei, irmã que está nos ouvindo aí. Jamais te abandonarei. Olha só, irmão, que Deus está falando para você. Não tenha medo. Meu esposo está ouvindo essa live também. Não tenha medo, não te apavores. O Senhor está falando para você, não tenha medo, não te apavores. O Senhor que vai diante de ti. Nós temos motivo, irmãos, para nos alegrarmos. Então espere vitórias maiores do que você já teve até hoje. Aquilo que você passou no passado, você terá vitórias maiores. Eu queria contar um testemunho, mas eu preciso ser muito breve nesse testemunho. Porque eu me lembro que eu estava numa vigília, foi no ano de 1999, nós fazíamos muito vigília em casa de oração, e nós passávamos a madrugada toda orando. E naquele dia, ao amanhecer o dia, eu sentada na mesa, tinha um rapaz ali do meu lado, outras moças, e aquele rapaz, ele pintava quadros, e ele falou, deixa eu fazer uma pintura, eu vou pintar algo para você. Eu falei, pode fazer. E ali nós conversando a respeito da vigília, entregando ali, né, o recado de Deus uns aos outros, e ele fez uma pintura, e ele escreveu assim, ó, se algum dia estiveres longe em algum lugar distante, saiba que estarei ao seu lado, filha, te dizendo, o que queres que eu te faça, minha escolhida? Eu achei tão lindo. Mas era aquele momento que ele precisava entregar. Foi uma revelação profética mesmo para mim. Porque eu falei, nossa, onde eu estarei longe, num lugar distante? E Deus fez uma reviravolta na minha vida, irmãos. Essa vigília foi da sexta para o sábado. No domingo, uma amiga minha me ligou, perguntou se eu queria trabalhar em outro país. Eu falei, eu não sei, talvez sim, talvez não. Mas eu não falei para ela que eu não tinha dinheiro, né? Eu não falei nada para ela que eu não tinha dinheiro nem para fazer o passaporte. Quando foi na segunda, ela falou para mim, você foi atrás para ver, né, o passaporte? Eu falei, olha, eu não tenho condições de fazer o passaporte, nem a foto para o passaporte eu tenho condições. Quanto mais para uma passagem, para mala, tudo eu não tenho. Ela falou, eu vou arrumar esse dinheiro para você e depois você me devolve. Na terça-feira, na manhã, a tia dela estava às 7 horas da manhã na porta da minha casa. Eu comprei mala, tirei foto do passaporte, fiz o passaporte, comprei a passagem, embarquei na quarta-feira ao meio-dia. Fui para a Espanha. Chegando em Irum, eu me senti só. E eu me lembrei daquele quadro que havia pintado, que o rapaz havia pintado. Não me lembro nem o nome dele ao certo. Minha filha, se algum dia estiveres longe, num lugar sozinha, distante, saiba que estarei ao seu lado, lhe perguntando, o que queres que eu te faça, minha escolhida? O Senhor pergunta para você hoje.
meu escolhido, minha escolhida, o que queres que eu te faça? Eu desejo de todo o coração que o Eterno abençoe cada um de vocês com muita saúde e com muito sucesso em tudo que vocês fizerem. Ele está ao nosso lado sempre, irmãos. E eu encerro essa mensagem com uma oração. Não temos tempo hábil aqui, porque o programa é 1 hora. Eu quero convidar você a fazer uma oração. Se você estiver aonde você estiver, ouvindo pelas plataformas digitais, ouvindo pela rádio, pelo site, se essa mensagem falou seu coração, eu convido você a orar junto comigo nesse momento. Abra o seu coração e vamos falar com Deus. Vamos orar. Poderoso e santo Deus, te agradecemos por esta palavra, Pai. Meu coração se alegra, Pai, em compartilhar Deuteronômio, capítulo 31, Pai, com os teus filhos. E sei que o Senhor tem uma mensagem, Pai, de vitória para nós nessa passagem. Porque é o Senhor, é o próprio Deus vivo que está à nossa frente. É o Senhor que luta as nossas guerras. É o Senhor que vence as nossas batalhas, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. É o Senhor que vence uma a uma, Pai. Não precisamos nos apavorar, não precisamos temer. Talvez nesta manhã o Senhor esteja falando com pessoas que estão enfermas, que estão desempregadas, pessoas que estão com problemas familiares, problemas com filhos, problemas de separação, na ordem emocional, sentimental. O Senhor conhece, Pai. Porque eu creio, meu Deus, que neste momento o Senhor é que penetra no mais profundo da alma e ali deixa marcas nela, Pai. Então penetra no mais profundo do coração humano, Pai, neste momento. Que a necessidade dos teus filhos, Pai, sejam supridas, que eles sejam visitadas neste momento. Assim como o Senhor fala lá em Êxodo, Pai, capítulo 3, versículo 14, eu serei o que serei. Que o Senhor seja aquilo que nós necessitamos. Serriera, xererier. Que o Senhor seja aquilo que nós precisamos, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um. E essa batalha será vencida, porque o Senhor vai à nossa frente. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Moisés, o Deus de Josué. O Senhor vai à nossa frente. E o Senhor vai abrir caminho, Pai, para muita gente a partir de hoje. Eu creio, meu Deus. Que o caminho está aberto, Pai. Que vitórias maiores serão conquistadas. Oh, eterno Deus, visita os corações, visita a mente, Pai, dos teus filhos. Tira essa fraqueza espiritual, esse desencorajamento, essa falta de ânimo, Pai. Que eles sejam e se tornem fortes e corajosos. Oh, Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor falou conosco pela tua palavra. Que possamos continuar meditando dia a dia, Pai, na tua palavra e crescermos em conhecimento e graça diante dos teus olhos. Assim eu oro em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Palavra de vitória, irmãos. Nós vamos fazer o sorteio do programa. Muitas pessoas estavam na live hoje. Só peço para minha filha abrir para mim aqui na live. Deixa eu falar rapidinho o nome dos irmãos que estão. O irmão Naldo, o irmão Valdez também, a irmã Érica. Deus abençoe a vida de vocês. Se tiver alguém aqui no TikTok que quer participar do sorteio também, fala, eu quero participar, que a gente coloca o nome rapidinho para o sorteio. Só um minutinho que eu vou pegar os papéis para nós fazermos o sorteio. Só um segundinho.
Glória a Deus. Nós vamos fazer já o sorteio dos 2 livros, tá? Pai Nosso, a Bíblia e os Negócios. Tudo que nós colocarmos Deus na frente dá certo, irmãos. E se prosseguirmos nessa nossa jornada com fé, tudo dá certo. Vamos fazer o sorteio, então. E não sai da live, não, que eu vou dar a bênção final ainda, tá? Tem a bênção final. Não perca esses minutinhos finais para você ser abençoado. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Você quer ser abençoado? Aguarde só um minutinho. Minutinhos finais do programa. Siga-nos, irmãos, nas redes sociais. Se você não segue o meu perfil, procure Programa Emanuel Deus Conosco. Missionária Lília Marie, que você vai encontrar as redes sociais ali para nos seguir. Eu compartilho conteúdo todo dia, mensagens todos os dias. Vamos fazer o sorteio. Pedir para minha filha tirar um papelzinho. Vamos ver quem ganhou hoje o presente do programa. E foi essa visão que o Eterno me deu desde o início do programa, viu, irmãos? Sempre presenteando com livro, com presentinho. E a pessoa que recebe, ela fala, irmão, sabia que aquela palavra era para mim. Quem ganhou hoje foi a irmã Isabel. Amém? Letra da Amanda. Amanda que escreveu o nome da irmã. Irmãos, onde você estiver agora, faz uma conchinha assim para eu te dar a bênção apostólica, amém? A bênção final. Agradeço a participação de todos vocês. Se o Eterno permitir, sábado que vem, 9 horas da manhã, nós estaremos aqui das 9 às 10 horas da manhã. Então, eu convido você a ficar ligadinho conosco e nos seguir, para você não perder as mensagens, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo, com a tua casa, com o teu trabalho, com a tua família, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Se você desejar ainda, como as lives estão abertas, deixe o seu pedido de oração para que nós possamos anotar e orar por você durante a semana. Muitos testemunhos de vitórias já recebidas, viu, irmãos? E isso é importante. Precisamos orar, precisamos buscar a palavra, né, de Deus também. Estudar minuciosamente. Então, agradeço a cada um de vocês que esteve conosco hoje. Que Deus nos abençoe ricamente. Shabbat Shalom.